Opa, deu certo aí? Alô? Sim, pode estar gravando já. Ah, beleza. Então, só iniciando aqui a nossa apresentação. Hoje eu vim falar aqui para vocês sobre competitividade, onde eu fiz bastante atividade na minha graduação, né? E me ajudou bastante na minha formação. E eu queria compartilhar com vocês, a convite do grupo, Petzootecnia, um pouco da minha trajetória, né? Desde o do começo aí, onde tudo começou, né? Então, é, ao contrário, assim, de muitas pessoas, né, da graduação, né, eu vim do interior do estado de São Paulo e já tive uma base um pouco prática em relação às ciências agrárias, né. Tudo começou em 2008, quando eu iniciei no Colégio Técnico Agrícola, na Unesp de Jaboticabal. Eu até então vim de escola pública, né, tinha uma base meio fraca e por indução aí de um amigo da minha mãe, ele sugeriu de fazer um vestibulinho lá. Eu era um menino que não tinha nada a perder, naquela época era só jogar bola, só fazer essas coisas, né? Falar, vou fazer por fazer, né? Na curiosidade. Mas eu ia sempre pro sítio da minha família, né? Era esse que eu tinha contato com as ciências agrárias. E a partir daí, aí a minha vida mudou muito. Porque lá no Colégio Técnico Agrícola, eu ingressei lá e lá foi uma mudança muito grande, né? Porque foi o primeiro saí com 16 anos de casa e tive que morar num ambiente que era tudo novo para mim, né? Não conhecia gente de outros lugares, né? Então, foi um impacto e um amadurecimento muito grande para mim. Só que lá foi engraçado, né? Porque lá eu comecei a fazer estágio em vários lugares, né? Conheci várias pessoas. E desde o começo eu comecei a mexer muito com cabra de leite, com pastagem. E isso começou a me motivar, né, para seguir nessa área. Eu comecei a me identificar bastante com a zootecnia na produção animal. No entanto, eu tive também uma oportunidade de fazer uma iniciação científica, iniciação científica júnior. Existe uma modalidade, né, do CNPq, que acho que algumas pessoas conhecem, que eles dão oportunidade do aluno fazer uma iniciação científica no ensino médio. Então, aqui no Colégio Técnico Agrícola, eu fazia o ensino médio junto com o técnico e era um sistema de internato, né? Então, lá tinha horário para recolher, você era obrigado a trabalhar, né? Produzir alimentos para a faculdade, produzir e trabalhar na horta, ajudar no restaurante, ajudar na limpeza, cuidar do setor de animais. E o Colégio Técnico Agrícola era também uma forma de ser uma mão, entre aspas, uma mão de obra barata para a Unesp, né, para a graduação, né, lá tem curso de tecnia, administração, veterinária, biologia, e lá também foi o contato que eu já tive na universidade, né, prévio, embora seja no ensino médio, mas já comecei a viver nesse ambiente, e que eu acabei conhecendo bastante coisas, como, por exemplo, o PET Zootecnia de lá, né, e os grupos de pesquisa de lá, e todo o sistema de trabalho universitário, né. No entanto, em 2011, quando eu terminei o colégio técnico, né, eu tive uma oportunidade de trabalhar como auxiliar do veterinário, né, que tinha bastante gente que fazia essa modalidade, né. No entanto, eu vi que não era muito para mim, assim, ser auxiliar do veterinário, né. Eu gostava mesmo era de pecuária, produção animal, produção de pastagens, eu vi que eu me identificava muito com isso. E aí eu falei o seguinte, eu não vou desistir
dos meus sonhos, né? E vou trabalhar nisso e vou fazer um cursinho, porque a base do curso técnico é fraca, né? Em relação ao ensino médio. Eles te preparam muito pro técnico e falha no ensino médio, né? Então, as básicas, como ciências exatas, principalmente humanas, era muito fraco, assim. Então, eu tive que fazer um cursinho durante esse período aí, até eu entrar na USP. Então, eu tive que conciliar, foi um momento muito difícil para mim, porque eu tive que conciliar o trabalho, né? Trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, fora da minha área, era uma indústria de transformador de energia lá em Itápolis, o colégio em Jabuticabal. Aí eu tive que morar em Itápolis com a minha mãe de novo e comecei a trabalhar e estudar, porque não tinha condição de manter, né? E depois de 2 anos e meio nessa toada, eu não fiquei acomodado, né? Falei, não, eu vou começar, continuei prestando as provas, fui tentando. E aí, em 2014, né, fiz vestibular 2011, 2012, 2013, né? E aí eu não comecei a pegar sério nos primeiros anos, aí eu peguei firme mesmo, que foi nos 2 últimos anos, né? Foi em 2012, 2013. E aí, em 2014, eu entrei na USP. No entanto, foi uma conquista muito grande, né? Mas também foi uma fase também de dificuldades, né? Porque nessa época, eu já tinha uma independência financeira, trabalhava, estudava, e aí eu tive que me virar nos 30 aí para fazer o meu curso de graduação, que eu tanto queria, que era a zootecnia. E lá foi engraçado, né? Porque em 2014 eu cheguei na universidade, cheguei lá na assistência social na Tânia, eu falei, ó, seguinte, eu quero fazer muita graduação, vim de escola pública, eu queria saber se teria, que eu vi lá que existe a possibilidade, né, de pegar alojamento, fazer processo seletivo, né? E aí eu consegui entrar no alojamento pelo sistema emergencial nos primeiros meses, depois continuei a minha vida inteira na graduação lá, né? E lá eu comecei a trabalhar na faculdade, fazendo estágio no que eu já sabia, que eu já tinha aprendido no técnico, que era mexer com as cabras de leite. E eu falei, ó, é o que eu sei, para trabalhar aqui, né, no campo, que eu tenho experiência com isso, não fiz colégio agrícola. E ela falou assim, beleza. Aí vocês sabem aquelas cabritinhas que ficam lá nos arcos da biblioteca? Então, lá foi o ambiente que eu fiquei fazendo estágio, né? Aí eu regulamentei isso como estágio, né? Porque eu já estava fazendo zootecnia. E cuidava tudo ali das áreas, fiz a com, fiz uma. Auxiliei todos os projetos de pesquisas e fui avançando nisso. Já indo em 2014, eu entrei pro grupo PET Zootecnia. Abri o processo seletivo, eu já conhecia aqui na Unesp, né, os grupos de lá. E aí tinha a possibilidade, né, de participar no grupo, que eu já via a possibilidade de eles trabalhar as 3 frentes juntas, né, que é o ensino, pesquisa e extensão, e tinha a possibilidade também da bolsa, né, que eu precisava naquele momento, né. Então isso me ajudou bastante a manter a fazer o que eu gostava e também a me manter, né, durante a graduação. E lá eu achei muito bacana porque era o que eu me identificava bastante, que era a questão de você não ter rotina, né? Porque toda hora que você lá no grupo tem algum momento que você faz a apostila para ajudar os alunos na graduação, outro momento é palestra, aí acontece ao mesmo tempo pesquisa de uma área, pesquisa de outra, e você está sempre envolvido com coisas diferentes. E isso vai muito do meu perfil, dessa parte de trabalhar os três pilares juntos, né? Aqui eu gostava muito dessa essa parte de técnica mesmo, prática, né? E aí eu fui me identificando com a parte de extensão e essa parte de ensino e fui aqui vendo, associando muito bem com o que eu gostava, assim, né? Aí aqui nesses meus anos a gente começou das palestras nas escolas, mostrando o curso, divulgando a faculdade.
As pesquisas aqui no PET, a gente fazia não só pesquisas científicas, assim, de agrária, né? Fazíamos também pesquisas sobre o ensino, a qualidade do ensino que estava sendo trabalhado aqui na graduação, a questão da visão do aluno, a percepção dele, da qualidade do ensino, né? E a grade horária, a gente fazia muitas coisas. E assim, motivado por isso, né? Eu acabei ficando aí durante esses 3 anos aí no PET, envolvido nessas atividades, né? E também eu comecei a trabalhar aqui na Unesp também, já tinha mexido com ovinos, né? E aqui no PET também teve essa possibilidade de eu trabalhar, a gente trabalhar junto com um projeto ovino de pesquisa, né? Avaliando a qualidade de carcaça, de carne, desde e alimentação a pasto, né? Em suplementação. E aí, em 2014 a 2017, eu já estava aqui na graduação, eu sempre envolvi, sempre fui me inquieto, assim, sempre acabei mexendo com bastante coisa. E envolvendo também, durante esse período que eu estava no PET, fazendo estágio, tocando a graduação, também envolvi em representações estudantis, né? Foi no Conselho Gestor do Campus, que eu participei, e na Conselho da Biblioteca, né? E também do Conselho de Departamento de Zootecnia. Então eu gostava sempre de estar no meio ali, estar no meio do povo, estar no meio de curioso para saber o que estava acontecendo e ajudar a ser o interlocutor aí do que está acontecendo, o que vai acontecer e passar isso para os alunos, né? Então eu sempre gostei de fazer isso durante a graduação e fui me identificando. E durante 2017 eu falei, vou mudar, né? Um pouco, vou dar, resolvi parar, encerrar minhas atividades no PET. Já tava 3 anos, né? Gostava muito de fazer aquilo, mas precisava também mudar um pouco. E aí, em função do que eu identifiquei que eu gostava da área de produção animal, de pastagens, né? E eu acabei me envolvendo, né? A possibilidade de conhecer pessoas durante essa graduação, né? De conhecer professores, contatos com pós-graduandos. Houve uma oportunidade do professor Valdo, né? Que é do grupo lá das agrárias, a possibilidade de uma empresa privada fazer um projeto de pesquisa ali nos AS, com essa parte de biofertilizantes, né? E aí eu assumi de cara, assim, né? Gostava, quis fazer, envolver um pouco mais a fundo nessa área e de pesquisas, né? Porque até então eu não tinha. Eu me envolvi muito com pesquisa durante a graduação, mas nunca foi algo assim que eu falasse, agora eu vou participar, assim, vou fazer essa pesquisa como fosse uma iniciação científica mesmo, né? Quando eu começar do zero, ter ideia, construir ideia com o professor, elaborar o protocolo, é, escrever o projeto para captação de recurso até na redação e na estatística. Então, esse aqui foi uma construção em conjunto mesmo, né? E a gente fez junto com outros alunos da graduação, da Biosistemas e da Zootecnia. E como que estava tudo interligado, né? Eu também ajudei como ensino aqui, né? Na monitoria de forragicultura, né? Porque eu via que os alunos tinham muita dificuldade e eu vi que era uma base importante de formação do zootecnista, que caracteriza isso como diferencial, né? De outros cursos, né? Essa, essa possibilidade da produção animal e vegetal em conjunto. Eu vi fiquei motivado a ajudar aos meus colegas e a graduação com um projeto de construção de ensino junto. De que jeito? A gente fazia, além da monitoria, projetos de ensino-aprendizagem alternativos, assim, né? Tipo, não ficava só naquela aula maçante de forragem, que é decoreba, botânica. A gente também começou a construir, nessa época aí, os estudos de caso,
com a professora Lilian, né? A gente bolava junto os exercícios e com o professor Valdo, e foi uma época muito importante também que eu consegui me envolver também com um projeto de ensino, né? E eu achei, pra vocês terem noção, como que o caminho foi trilhando, né? Eu acabei me encaixando aqui, ó, trabalhando com pesquisa e extensão. Porque no último ano meu de graduação, né, que foi o meu TCC, eu quis também sair um pouco fora da casinha e falei o seguinte, né? Eu falei, ó, tinha falado com o Marcelinho, eu tô cansado aqui na faculdade, a gente faz muita pesquisa, estuda pra caramba, faz muita pesquisa, mas ninguém vai lá falar com os produtores, ninguém vai saber o que eles precisam, ninguém vai entender como está a realidade na produção do leite, na produção geral, né? E aí, motivado a isso, né? Eu falei, eu acho que para mim falta alguma coisa, falta eu tentar entender o que é mais a realidade, né? Que acontece na produção. E aí eu bolei junto com o Marcelinho uma pesquisa de campo com os produtores de leite na região de Pirassununga. Então, essa vontade de ir para o campo, conversar com as pessoas, tentar entender, né, o que passa na cabeça deles, eu acabei surgindo um projetinho aqui. A gente escreveu junto, aí o professor Marcelinho, no TCC, e a gente visitou mais ou menos uns 30, 40 produtores na região de Pirassununga, Santa Cruz da Conceição, Leme, para tentar entender como que está sendo a motivação deles para continuar a produção de leite, né? Porque a produção de leite, ela é 50% delas hoje no Brasil, em média, assim, vindo de pequenos produtores, né? E a gente viu que muitos desses produtores que estava tendo problema por exemplo, mão de obra, né? Todo mundo eu sempre escutava isso nas aulas, falar, problema de mão de obra, né? Recursos humanos no campo. Ninguém tá querendo mais ficar no campo, esse do rural. Aí eu achei esse tema um pouco fora da casinha, né? Conversando junto com o professor, falei, vamos fazer. Então a gente fez uma pesquisa de campo, uma pesquisa de assinalar, né? De questionários. A gente coletou dados e escreveu um trabalhinho bem bacana. E durante esse 2017, 2018, eu comecei a sentir um pouco falta do trabalho em grupo que eu tinha no PET, né, de trabalhar junto, né, de estar sempre ouvindo bastante gente. E eu quis também puxar um pouco para a área de empreendedor, de tentar entender para minha formação como que como é esse sistema de trabalho, né, porque no PET a gente não tem hierarquia, né, era todo mundo do mesmo nível, inclusive o tutor, né, e os petianos. E eu quis tentar entender e me ajudar na formação a entrar numa empresa, num sistema de empresa, né? E aí eu vi que uma possibilidade que me brilhou os olhos foi a Enactus, na época, né? Eu tive um período aí de 7 meses na Enactus, foi no meu último semestre de graduação, mas que foi muito importante para mim, porque eu consegui tentar entender como funciona, né, o sistema de empresas, as linguagens, a organização, foi um trabalho multidisciplinar, porque tem muita gente de engenharia de alimentos e sistemas trabalhando no time. E ali eu tava fazendo o que eu gostava, né? Que era também, eu vi a oportunidade de trabalhar direto com a comunidade, né? Que ali todos os projetos são voltados para tentar resolver o problema da comunidade e para transformar alguma realidade ali, uma inovação, num sistema de negócio, né? E sendo um negócio sustentável, né? Que economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo, né? Então, a gente trabalhou com a comunidade da Renascer, lá que eu trabalhei no projeto Ecotivando. Foi muito bacana para mim e principalmente pelo aspecto desse sistema multidisciplinar e estar direto com a comunidade. E aí, em 2018, né, eu fui para fazer meu estágio. E em 2018, né, no segundo semestre, eu tive um contato aí prévio com Mato Grosso, né? Porque eu tinha um primo que trabalhava lá e conversei com ele, falou assim, eu gosto muito da produção
animal e vegetal, né? Sistema de pastagem, integração lavoura-pecuária. Eu queria tentar entender aí, porque todo mundo sabe que produção animal, a gente é o líder na produção de carne, líder na produção de grãos. E onde está? Tá lá no Centro-Oeste, né? Então eu falei o seguinte, quero aproveitar essa oportunidade que eu estou no estágio agora, de fazer um estágio fora. Não quero ficar aqui não, quero, mesmo se der certo ou não, vai ser uma oportunidade de eu tentar entender lá como funciona na prática o sistema de produção lá no Centro-Oeste, né? Que na verdade eu falo Centro-Oeste, mas eu ficava lá em Alta Floresta, na divisa quase do Pará, então eles chamavam lá de Norte, já é de Norte mesmo, que tinha muito, muito para o Pará, né? Lá já era o bioma amazônico. E lá foi uma ótima oportunidade para aprender a fundo como é estar direto com o produtor, num sistema de consultoria, né? Onde você trabalha junto com o produtor, na parte de elaboração de projetos, ou seja, todo o sistema de consultoria não é só técnica, é tudo ligado ao economicamente viável. E aqui eu aprendi muito daquele sistema que a gente aprende a aula, né? Que a gente tem que fazer o produtor, tem que fazer junto com nós, senão a gente não consegue fazer o que a gente quer, né? Então, essa ideia de ter que conquistar o produtor, fazer junto o que para você realizar o que você deseja, né? Eu aprendi muito na consultoria. E também da linguagem, né? Eu aprendi muito nessa aí com os produtores, por exemplo, na faculdade a gente aprende lá na formação de dieta que tem que ser tantos quilos de milho, tantos quilos de soja, né? E tantos quilos de mineral, né? Aqui eu vi que a importância disso que eu tenho na questão de transformar a linguagem. Por exemplo, para o produtor, eu não posso falar 17 quilos, 8 quilos desse, 5 quilos desse. Produtor, eu tenho que falar, o senhor usa 3 balde desse, 2 desse e 2 copinhos desse. Por quê? Porque você tem que, a gente via que tinha que trabalhar a linguagem de uma melhor forma para ele entender, né? Então eu vi que isso que era você achar do sucesso, assim, da atividade, era tentar chegar o mais próximo da realidade dele para ir conquistar ele, de ele fazer junto com você, né? E aqui, em final de 2018, houve a oportunidade de eu voltar para lá, né? Eles me chamaram lá para continuar, né, o estágio, ser efetivado. No entanto, eu vi que para começo para mim, eu tinha que lá aqui era você era como se fosse autônomo, né, consultor autônomo, né? Precisava de carro, precisava de recursos iniciais que no começo eu não tinha para na consultoria. Nessas viagens aqui eu ia sempre acompanhado de alguém com o carro, né? Principalmente com os consultores já que já atuavam na região. Eles davam consultoria em integração lavoura-pecuária, né? Tanto na renovação de pastagem, com integração com soja, milho, na parte de leite e corte, né? Mas o forte lá é o corte, pecuária de corte, né? Em sistema de pastagem, principalmente. E aí, em 2018, quando eu retornei aqui para a USP, até inclusive foi no minha defesa de estágio, eu conheci um professor nosso, que ele tinha muita experiência no meio corporativo, e ele me conversou comigo, falou assim, ó, legal, tudo, conheço, a gente se conhece, a gente trabalhou bastante tempo junto, e tem uma vaga lá, na região aqui de Conchal, para trabalhar como assistente técnico. É na parte agronômica, mas eu sei que você tem total capacidade para isso, né? Porque a gente trabalhou junto aqui no laboratório, tudo, e aí, por indicação, eu acabei entrando na vaga. E aí, basicamente, e no início de 2019, janeiro de 2019, no comecinho de 2019, eu já fui contratado para trabalhar nessa empresa, que era na Unicampo, que é um sistema de cooperativa de trabalho, onde você presta serviço para as grandes empresas
como você se fosse autônomo, sócio cooperado, né? É uma cooperativa de trabalho. Então, nós somos prestadores de serviços autônomos, ela é regulamentada por lei e é como se fosse dono da empresa, né? Então, sou sócio cooperado da Unicamp. E aqui eu vinculei com a Cívica Nitina, né? Que é a empresa que o meu chefe me indicou, que foi trabalhar em sistema de contrato via Unicamp. Então eu continuei trabalhando durante 2019 a 2020 como assistente técnico de pesquisa, que era a vaga que eles foi proposto para mim. No começo eu fui dar um frio na barriga, mas a proposta era interessante. E aí eu fui movido por novos desafios, né? Eu queria aprender uma coisa nova. Eu vi uma possibilidade de eu me capacitar mais e aprender algo diferente, porque essa parte aí de a gente ter uma base, né, de agrárias teórica, mas na prática, né, como nessa parte aí de produção de milho, de silagem, produção desse material, a gente estuda mais na teoria. E aí, pela experiência que eu tive lá com a pesquisa em pastagem, né, que é a experimentação lá com biofertilizantes, eu acabei me encaixando nessa vaga aqui. Aí, nessa aqui em Conchal, né, como assistente técnico de pesquisa, eu atuei o ano passado junto com o parceiro, só que eu era subordinado a ele na estação, né? Então, eu era meio que ajudante dele aqui em Conchal. E aí, em 2020, eu assumi de vez a área com o meu chefe de assistente técnico de pesquisa e desenvolvimento de biofertilizantes. E aqui, antes, eu ficava só em Conchal, numa área de pesquisa lá, onde a empresa leva os produtos para testarem em diferentes culturas, milho, soja, amendoim, né? Vários produtos como bioestimulantes, outros defensivos agrícolas, né? Herbicidas, entre outros. E lá a gente realizava bastante, desde da parte de preparo de área, análise de solo, que a gente aprende essa nossa tecnia, adubação, tudo, até a colheita, né? Então, basicamente, isso eram atividades que a gente fazia. E em 2020, eu fui promovido para trabalhar sozinho. Aí não tinha mais a subordinação. Eu era já o assistente técnico de pesquisa e desenvolvimento, junto com o meu chefe aqui, que tinha me indicado. Lá aqui foi basicamente nesse ano assumir de vez o projeto biofertilizantes. E aqui, de vez de a gente trabalhar na estação em Conchal, a proposta foi fazer em áreas de produtores rurais. E aqui eu me encaixei muito bem e deu muito certo nessa safra aqui, graças a Deus, né? E aí foi na atividade aqui dos produtores de Araras, Pirassununga, Mococa, Conchal, São João do Boa Vista, montando áreas teste com os produtores, porque nessa área aqui de agronômica, os produtores eles compram aquilo que vê, né? Os produtores compram com os olhos. Então, por exemplo, se eu vou lá, inclusive, né, essas compras são caras, né? Esses produtos, né? Cada produto aí, o litro, né? Que são bioestimulantes que ajudam no desenvolvimento fisiológico da planta, né? Custam R$ 100 o litro, R$ 20 o litro. Eles compram muitos, compram 30 mil litros. Então, eles testam geralmente antes de comprar, né? Então, além da pesquisa básica, a gente fazia também o desenvolvimento de mercado, né? Que é mostrar ao produtor, testar realmente na prática, na área dele, se funciona ou não, se dá resultado. E basicamente é isso que eu trabalho hoje, né? Atendendo toda essa região aqui. Então eu sempre fui motivado aos novos desafios, né? Aí o pessoal me pergunta, mas e a questão, né, de você estar trabalhando mais na parte agronômica? Você teve alguma alguma dificuldade? Será que nós estamos capacitados para trabalhar no agro? Isso aqui foi uma pesquisa que a gente escreveu numa revista do PET, né? Foi um ano que a gente abordou
estudando o ensino superior agrícola, de todos os cursos de ciências agrárias, e lá a gente viu, né, no estudo, que nós, perante aos outros cursos das ciências agrárias, nós somos que tem mais carga horária e preparo em relação ao curso de engenharia agronômica. 35% da nossa carga horária, capacitação, vem do curso de engenharia agronômica. Ou seja, bom, vocês são do curso de zootecnia, né? A gente tem solos, a gente tem adubação, a gente tem fisiologia vegetal, a gente tem botânica. Então, todas essas disciplinas, forragem 1, forragem 2, conservação do solo, irrigação, a gente tem isso na grade de zootecnia. É isso, e além disso, a parte de exatas, né? E isso que diferencia nós da veterinária, por exemplo. Então, quando as pessoas falam que zootecnia é igual a veterinária, aí a gente tem, por pesquisa que a gente fez de grades, que isso é equivocado. Nós somos mais parecidos que a agronomia em relação à formação. E isso, na verdade, mostra que o quanto a gente é capacitado no agro, né? Eu, por relato próprio, não tive nenhuma dificuldade na prática de execução lá de tarefa. Pô, a gente estuda em aula as coisas, não foi. A gente estuda em aula, a gente na prática de estágios, né? Tive, assim, poucas dificuldades. Eu esperava que a gente ia sofrer um pouquinho mais, assim, né? Mas eu vi o quanto que a gente é preparado na nossa formação no curso de tecnia para trabalhar com tranquilidade nessa área de produção vegetal. Inclusive, vocês conhecem a professora Célia, professor Valdo, eles têm doutorado em fisiologia vegetal. E o que que tem a ver com isso, né? Então, então nós somos muito bem preparados. Inclusive, vocês estão vendo aqui, ó, no símbolo da zootecnia. Então é o animal aqui de preto, ó, e em volta é o trevo, que simboliza a produção vegetal atrelada à produção animal. Beleza? E aí, como resultados aí da minha trajetória, eu queria relembrá-los que a importância durante a graduação, vocês conhecerem lugares novos, né? Então, essas viagens técnicas aí que a gente teve, eu até pintei esse mapinha, eu vivia no interior de Itápolis, no interior de São Paulo. Eu nunca tinha conhecido esses outros estados aqui, ó. Não conhecia, aqui cada estado, né, tem um bioma diferente, tem produção ambiente, cultura, linguagem e vivência diferente. Graças à universidade, né, cursos de biotecnia, as oportunidades que foram dadas, né, olha o quanto que a gente aprendeu, né, conhecendo lugares novos, aprendendo com pessoas e principalmente as linguagens, né. Então, às vezes você fala, o pessoal daqui é diferente, entende diferente de outro lugar, os valores para eles são diferentes, cultural, né. Eu tô aqui em São Paulo, eu vou logo ali em Analante, é 30 quilômetros. Você vai no Mato Grosso? Não, eu vou lá em Sinop, vou ali em Sinop, na Alta Floresta, 350 quilômetros. Então, totalmente diferente, né? Aqui, você pega aqui no sul, por exemplo, quando a gente visitou lá, muitas propriedades pequenas, pequenos produtores, familiares. Aqui, propriedades gigantes, né? De 2 mil hectares. Aqui, propriedades de 20 hectares, também tem fazendas grandes. Então, em relação a oportunidades, né? Eu queria valorizar vocês a pensar e sempre aproveitar, fazer estágios fora, conhecer outros lugares, outras pessoas, que isso faz a gente a criar essa rede de conhecimento multidisciplinar e também a rede de network, né? Então, você conhece pessoas ali, você fala com ela ali, adiciona lá, vai conversando e isso acaba abrindo portas para você ser lembrado, ser visto. E também isso é muito importante para nossa formação, né? Porque eu até comento assim, né? Conhecimento e sabedoria, né? Às vezes a gente não fala nada, né? Que nem o produtor, produtor rural, não, o produtor não tem muito conhecimento na parte de solo, né? A fundo, vamos supor. Mas ele tem muita sabedoria, né? Em relação à vivência.
ao que ele enxerga ali. Essa sabedoria, vivência no campo, isso a gente aprende na faculdade, a gente aprende vivendo em produtor, vendo ali na prática como que é. E aí que até coloquei aqui, ó, foi graças à universidade, né? É, a universidade em si, né? Eu falo todos os grupos, atividades que a gente teve durante essa graduação, que abriu portas para a gente se capacitar e aprender muito com outras pessoas durante esses anos de graduação. E aí o que me levou a chegar hoje, né? Em resumo, foi basicamente essa experiência prévia que eu tive durante a graduação, multidisciplinar, atividades diferentes, ensino, pesquisa e extensão, né? A parte de estar direto com a comunidade, essa parte também de network, de conhecer pessoas, profissionais, outros lugares, a parte também de conhecimento teórico, né? Essa parte, por exemplo, de experimentação agrícola, de base que a gente usa muito estatística, experimentação agrícola, que na parte aí de pesquisa a gente aprende muito, né? Nós somos muito fortes aqui na USP. Outra coisa que me ajudou muito, inclusive na parte, isso aqui foi o técnico que me deu muita base, foi a parte prática e vivência no campo, né? Que também que me ajudou muito. Aqui na faculdade eu fiz estágios, mas vivendo na prática e na produzindo, assim, foi no técnico deu uma base muito boa. E isso aqui são valores pessoais, assim, são atitudes pessoais, né, que eu falo aqui. Que, que me chegou hoje foi a questão da proatividade. Eu sou muito proativo, assim, curioso e interrelacionamento, né? Fácil com as pessoas. Isso que me ajudou muito a chegar a trabalhar, né, e me encaixar muito bem. Que hoje não é mais assim o melhor profissional, o que sabe mais, que se encaixa na vaga. E sim é o que está mais capacitado a novas mudanças, ser mais adaptável. Hoje eles não querem pessoa que saiba muito de um tema, eles querem pessoa que sejam principalmente responsáveis, que sabe trabalhar equipe e que sabe se comunicar. E que tenha atitudes que sejam proativas e saiba trabalhar em equipe, né, interrelacionamentos, né? É isso que eles buscam hoje, assim, né? Pelo que eu vi, que hoje eu estou vivendo no mundo corporativo. E claro, hoje eu também comento a parte de linguagem, né? Saber comunicar em outra língua e saber se comunicar, extremamente importante no nosso ramo. Eu falo comunicação no sentido de uma hora eu tenho que estar falando com uma pessoa de outro país, uma outra hora eu tenho que tentar falando com o produtor. E saber se ter essa postura, né? De estar sempre adaptável a depender da sua realidade. E aqui eu queria pôr a imagem aqui dos AS, né? Que no curso da Tecnia, esses são os que dão, que são os formadores, os nossos mestres desde a graduação, que deram muita base, eu agradeço a eles, né? A gente desde o começo da graduação, os AS têm essa, por em função de ser menos alunos, né, de outros cursos, acaba possibilitando você ter um contato mais direto com com os professores, né? Queria agradecer a eles e queria agradecer também principalmente aos produtores rurais por aprender, estar direto com eles, aprendendo a cada dia, a enxergar o que eles enxergam, tentar ver com mais realidade. Agradecer também aqui ao Colégio Técnico, né, que foi minha base de formação. Aqui é uma fotinha no Mato Grosso, lá, em Lá de Leite, né, o sul aqui. A gente atuando direto na comunidade. E aqui foi a primeira vez que eu gravei, né, uma empresa de gravação, que foi um desafio também gigante para mim. Imagina, ser recém-formado, ter que gravar um negócio assim. Então, basicamente é isso. Beleza? Acabou?